Olá pessoal, tudo bem? Estamos fazendo aqui uma videoaula para vocês, para a matéria de mecânica dos materiais. Estou fazendo essa gravação num sistema meio improvisado aqui, tá? Então, se sair alguma coisa muito ruim ou muito fora da qualidade que vocês estão acostumados aí, peço desculpas antecipadamente. E vamos lá, todo mundo sabe que a gente está fazendo esse esquema de videoaula dessa forma por causa do coronavírus, né? Então a gente vai fazer algumas atividades remotas aí. E então eu tô fazendo esse esforço aí para vocês, tá bom? É, então, antes da gente começar, peço a todos que se cuidem aí, se protejam, façam a sua quarentena, fiquem limpinhos e saudáveis, que daqui a algum tempo a gente vai poder se reencontrar de novo. Vou fazer agora, vamos começar agora a nossa videoaula, né, das nossas atividades remotas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre atrito, tá? Vou mudar aqui a cena agora. Então, esse é um vídeo que eu não vou colocar muita edição, tá, pessoal? Então, peço novamente desculpa para vocês aí. Acredito que minha cara tá aparecendo aqui no cantinho. E vamos lá. Então, quando a gente fala sobre atrito aqui em estática, o que que a gente quer dizer, pessoal? A gente quer dizer que eu vou ter um corpo e esse corpo ele não está sujeito só às forças que a gente estava colocando até agora. Então, o que que a gente tinha até agora? A gente tinha, se eu conseguir desenhar bonitinho aqui, a gente tinha um corpinho, assim, ou de qualquer outra forma, e a gente colocava forças nesse corpinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a estudar corpos que estão em contato com uma superfície. Então, vamos imaginar que esse bloquinho aqui está em contato com essa superfície. E, bom, a gente lembra lá que esse bloquinho ele vai ter uma forcinha peso, que a gente pode colocar aqui. Essa força peso vai me gerar uma força normal, que a gente já conhece. Só que agora, pelo fato de eu ter esse contato com essa superfície aqui, eu vou passar a ter forças de atrito. Então, como que eu coloco lá minha força de atrito? Bom, a gente sabe que, vamos imaginar uma situação aqui, onde eu estou colocando uma força, vou colocar essa força em preto, eu estou colocando uma força F para a direita aqui, então a gente sabe que aqui na superfície vai me surgir uma força de atrito para a esquerda, né? Então para cá a força de atrito, e essa força de atrito eu vou chamar de FAT. Agora eu tenho que tomar cuidado porque a gente estuda a condição de atrito em diversas circunstâncias aqui. A primeira circunstância que a gente estuda a força de atrito é, quando o corpo está parado. Então, eu posso ter alguns tipos de coeficiente de atrito, e isso vocês já sabem. Eu posso ter o coeficiente de atrito estático, então vamos colocar aqui, coeficiente de atrito estático, que a gente vai chamar ele de μe. E esse coeficiente de atrito estático, ele funciona da seguinte forma. Eu vou ter uma força F aqui atuando no meu corpo e eu vou ter uma força de atrito reagindo aqui, tá certo? Então, enquanto a força F for menor do que o meu limite de atrito estático, que é o coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal, enquanto isso aqui acontecer, o que que a gente tem? A gente tem que a força de atrito, ela não vai ser μ vezes a normal, porque a gente está trabalhando em regime estático aqui, quer dizer, eu estou empurrando o bloquinho e essa força de atrito está reagindo e fazendo o bloquinho ficar em repouso. Então, a força de atrito ela tem que ser igual à força F, tá certo? Enquanto a força F for menor do que μ estático vezes a normal. Essa condição aqui é uma condição que a gente chama de condição sem, opa, sem deslizamento.
Legal? Então, quando não está deslizando, o que que acontece? A força de atrito ela vai balancear as outras forças que estão agindo contra ela, né? E isso até esse limite aqui de essas forças serem menor do que o mi estático vezes a normal. Isso é para o problema estático. Eu posso ter um problema onde eu tenho deslizamento e esse deslizamento está acontecendo a velocidade constante. Quando eu tenho deslizamento, aí funciona diferente. Quando eu tenho deslizamento, eu tenho um coeficiente de atrito que é um coeficiente de atrito dinâmico. Então a gente vai dizer agora que eu tenho aqui, ó, coeficiente. Opa. Coeficiente dinâmico. E esse coeficiente dinâmico, ele vai ser chamado de μd, tá certo? Quando eu tenho deslizamento, então eu tenho esse coeficiente de atrito dinâmico, aí sim eu posso dizer que a força de atrito, não importa o que aconteça, ela vai ser sempre igual a o μ dinâmico multiplicado pela força normal entre as duas superfícies, tá? Então, e só para salientar, essa é a condição com deslizamento. Então, essa é a diferença. Quando eu não tenho deslizamento, a força de atrito ela não vai ser μ vezes a normal. A força de atrito ela vai contrabalancear as outras forças até o máximo desse limite aqui, que a força que está agindo contra o atrito seja μ estático vezes a normal. Se ela passou desse limite aqui, agora a gente vai para um coeficiente dinâmico, porque começou a haver deslizamento. E quando tem deslizamento, a gente está dizendo que aqui a força de atrito, aí sim, é o μ dinâmico vezes a normal, tá? A teoria de atrito basicamente é essa, apesar de os exercícios poderem ser um pouco mais desafiadores, mas a teoria é essa. Eu quero resolver um exercício aqui com vocês. Esse exercício ele tem algumas etapas, tá? Então a gente vai resolver. O exercício é esse daqui, ó. Eu tenho um armário e esse armário está sendo empurrado por uma força P, tá certo? O peso do armário é de 120 libras e ele está sendo aplicado bem no centro de massa aqui do armário, que a gente está imaginando uniforme, então o centro de massa está no centro geométrico. Essa força P a gente vai ter que calcular. Essa altura com que a força P é aplicada com relação ao solo é de 32 polegadas. E eu tenho dois rodeiros aqui, um no ponto A e um no ponto B. No ponto A e no ponto B, se os rodeiros estiverem travados, o coeficiente de atrito entre a roda e o solo é de 0,3. E se ele não estiver travado, logicamente a roda vai estar rolando sobre o solo e do ponto de vista do armário, aquele ponto teria atrito zero, tá? Então, a gente vai resolver esse exercício e esse exercício ele tem 4 itens. No item A, o que é pedido? É pedido para a gente calcular a força P para o caso de A e B estarem travados. Então, P se A e B estão travados. Como que a gente resolve isso, pessoal? Deixa eu só consultar aqui para ver se eu não estou fazendo bobagem. Hide. Não estou fazendo bobagem, maravilha. Vou voltar aqui para nossa lousa. Como que eu calculo isso, pessoal? Não se esqueçam. Primeira coisa que eu tenho que fazer é montar o DCL. Então vamos montar o DCL desse problema aqui, ó. Eu tenho lá o armário. Tá aqui o nosso armário. Aí eu vou colocar algumas forças aqui. Vou pegar a ferramenta certa. Então a gente tem uma força aqui, peso de 120 libras. A gente tem uma força P que eu quero calcular. E aí eu vou ter que ficar atento aqui nas rodas, pessoal, porque olha só, se A e B faltou A aqui, né?
Vamos colocar aqui. Agora sim, se A e B estão travados. Aqui nas rodas, tudo bem, tendo ou não tendo atrito, a gente sabe que eu tenho as forças normais. Então, de qualquer forma, eu já vou colocar aqui nas rodas, no ponto A, uma força normal que a gente chama de NA, e no ponto B, uma força normal que eu vou chamar de NB. Mas eu tenho que ficar atento com as forças de atrito. Bom, nesse caso A e B estão travados. Então eu tenho duas forças de atrito aqui. Essa força de atrito, como o P está para a direita, a força de atrito aqui necessariamente está para a esquerda. Essa força de atrito aqui, ela é μ dinâmico, que só foi dado μ dinâmico aqui, que multiplica NA. E aqui no ponto B, eu tenho uma outra força também para a esquerda, dada por μ dinâmico, que multiplica NB. Tá? Por que μ dinâmico? Porque a gente está assumindo que tem deslizamento. Tá? No enunciado lá, não coloquei o enunciado aqui, mas no enunciado lá falava que o armário estava sendo arrastado. Então, necessariamente, eu tenho esse deslizamento. Vamos continuar. Então, aqui, olha, eu preciso saber o que ele pede. Ele pede a força P, e para calcular a força P, eu preciso saber NA e NB. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma somatória das forças em Y. Olha só. Se eu fizer a somatória das forças em Y, eu sei que eu tenho aqui 120 newtons, aliás, 120 libras apontados para baixo, então menos 120. NA e NB estão apontados para cima, mais NA mais NB. MiNA, MiNB e P estão na horizontal, então a gente não vai precisar deles. Então, 120, menos 120 mais NA mais NB, isso aqui é a somatória das forças em Y, tem que dar zero. Legal. Arrumando essa equação aqui, a gente fica com NA mais NB igual a 120 libras. Beleza. Acabou o exercício? Não acabou. Eu preciso calcular a força P. A hora que eu fizer, para calcular a força P, necessariamente ou eu vou fazer uma somatória de momentos ou eu vou fazer uma somatória das forças em X. Nesse caso aqui, você vai ver que a somatória das forças em X resolve. Porque olha só, eu posso fazer aqui somatória das forças em X igual a P, porque P está apontando para a direita, positivo, menos μNA, menos μNB. NA e NB verticais não entra, 120 não entra. Isso aqui é igual a zero. Arrumando essa equação aqui, a gente vai descobrir que P é igual a μ, que multiplica NA mais NB. Eu não sei o valor de NA e NB isoladamente, mas eu sei o valor da soma. Olha só aqui de cima, ó. NA mais NB, se você olhar aqui, NA mais NB deu 120. Então, eu posso substituir 120 aqui, e o μ a gente sabe que é 0,3, então a gente tem que o P é 120 vezes 0,3, isso daqui vai dar 36 libra-força. Legal? Esse aqui era o item A, pessoal. Então, tranquilo, a gente não consegue calcular a reação em cada roda, mas a gente sabe que no total a força P tem que valer 36 libra-força. Aí a gente tinha o item B. O item B, ele pedia para a gente calcular... Que coisa estranha. Vou voltar aqui. O item B, ele pedia para a gente calcular P se apenas A estiver travada. Então vamos lá. Como que eu faço isso aqui? De novo, a gente vai ter que pegar o nosso DCL. Deixa eu usar a ferramenta de retas aqui. Então, DCL
Tá aqui. Bonitinho. A gente tinha uma força peso aqui. A gente tinha as forças normais nas rodas. Agora eu tenho que pensar um pouco mais. Opa! Agora eu tenho que pensar um pouco mais. Porque, faltou a força P aqui. Já já eu passo colocando o nome de todo mundo. Reta. A força P aqui. E ele fala que apenas A está travado. Então, na roda A, eu vou ter aquela força de atrito para a esquerda. Tá aqui a força de atrito. Mas na roda B eu não tenho, porque o B não está travado, certo? Então não tenho nada de atrito aqui. Vamos passar colocando os nomes agora. Essa força aqui vai ser a força Mi. Opa! Errou. Mi, que multiplica NA. Essa força aqui é a força NA, NB, P. E essa força aqui a gente já sabe que vale 120. Bom, vamos fazer. Agora, se eu aplicar a somatória das forças na horizontal ou na vertical, fica um pouco mais difícil de resolver diretamente. Porque se eu aplicar a somatória das forças na vertical, eu vou saber que a NA mais NB vale 120, mas na somatória das forças na horizontal eu preciso só de NA. Então eu preciso saber o valor de NA isoladamente. Qual que é a estratégia aqui? A gente possui a geometria do problema. Então, como eu quero saber o valor da força NA, eu vou fazer uma somatória dos momentos em torno desse ponto B aqui, ó. Porque aí a força NB some, que eu não estou interessado nela mesmo. A força μNA não entra nessa somatória de momentos, porque ela é colinear com o ponto B. A força NA entra, a força P entra e a força de 120 entra, tá certo? E aí depois eu posso fazer uma somatória das forças na horizontal, onde eu tenho outra equação com P e NA, e aí a gente consegue resolver. Então vamos lá. Aqui eu vou ter, ó, somatória dos momentos em torno do ponto B. Bom, a força NB a gente já sabe que não gera momento em torno do ponto B. A força NA, ela vai gerar um momento negativo em torno do ponto B. Usa a regrinha da mão direita lá, você vai ver que seu dedão vai estar entrando na tela. Então, ela vai gerar um momento negativo em torno do ponto B, e esse momento negativo vai ser dado por NA, que multiplica o braço de NA, que aqui está indicado como 24 polegadas. Beleza. A força de 120 libra-força faz um momento positivo em torno do ponto B, e esse momento positivo tem um braço de 12 polegadas. Então, eu tenho mais 120 que multiplica 12, tá aqui. E para terminar, eu tenho aqui a força P. Essa força P ela gera um momento negativo em torno do ponto B e o braço dela é 32. Então eu tenho menos 32P e tudo isso igual a zero, porque a força μNA ela não gera momento em torno do ponto B. Se a gente der uma ajeitadinha nas equações aqui, eu posso ficar com 32P mais 24NA igual a 120 vezes 12 vai dar 1440. Beleza. Essa é uma das equações que a gente vai usar. A outra equação, ela vai vir da somatória das forças em x. Então, somatória das forças em x, ela é igual a P positivo menos μNA negativo. Opa, se essa é muito grande. NA negativo. Isso aqui tem que ser igual
a zero. Então, a gente sabe que P é igual a μ que multiplica NA. Se eu substituir aqui nessa primeira equação aqui, NA por P sobre μ, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 32P mais 24 que multiplica NA é P sobre μ. Então, P dividido por 0,3, que é o nosso μ aqui, e isso será igual a 1440. Então, agora a gente pega a super máquina e calcula. A gente tem 24 dividido por 0,3, isso aqui dá 80, mais 32 dá 112, 1440 dividido por isso dá 12,86 mais ou menos. Então o nosso P vai ser aproximadamente 12,86 libra-força, tá certo? A gente está trabalhando em libra-força e polegadas, então tudo que for força tem que sair em libra-força, tudo que for medida tem que sair em polegadas, e tudo que for momento tem que sair em libra-força vezes polegada. Bom, a letra C, como você já deve estar imaginando, vai ser, a letra C vai ser calcular P se apenas, deixa eu ver aqui, se apenas B estiver travado. Então, olha só, eu vou calcular o P se apenas o B estiver travado. A estratégia vai ser exatamente a mesma, pessoal. Então, eu não vou nem repetir o DCL aqui porque é bobagem, tá? A gente já lembra do DCL. Uma das equações que a gente usou foi a somatória das forças na horizontal. Então, a gente sabe que a somatória das forças em X, ela vai ser P menos, agora o B está travado. Então, μ NB. Isso daqui é igual a zero. Portanto, P é igual a μ que multiplica NB. Agora, eu quero saber, eu não quero saber, na verdade, o que está acontecendo em A, porque A não tem mais atrito, só tem atrito em B. Então, eu vou fazer agora a somatória dos momentos em torno do ponto A. A somatória dos momentos em torno do ponto A vai ser o seguinte, ó. A força P está gerando um momento negativo em torno do ponto A, e esse momento tem um braço de 32 polegadas, então eu tenho menos 32P. A força de 120 libra-força agora está gerando um momento negativo também em torno do ponto A, então eu tenho menos 120 e o braço dela é 12 polegadas, como a gente já viu. A força de atrito no ponto B não gera momento em torno do ponto A, porque ela é colinear com o ponto A, e a força normal no ponto A, ela gera um momento em torno do ponto A positivo, e esse momento positivo tem um braço de 24 polegadas, então eu tenho mais 24 que multiplica NB. Isso aqui tem que dar zero. Ajeitando a equação, a gente vai ter 32P menos 24NB igual a menos 1440. Beleza. O P a gente já sabe que é μNB, então NB vai ser P sobre μ. Então eu tenho 32P menos 24P sobre μ igual a menos 1440. 24 sobre μ a gente já viu que é 80 lá atrás.
Então, eu tenho 32 menos 80, que dá menos 48. Posso passar esse menos 48 dividindo. Então, P vai ser igual a menos 1440 dividido por menos 48. Isso daqui dará, vamos lá, 1440 por 48, 30 libra força. Então, olha só que interessante. Se eu travar o B, a força que eu tenho que fazer... Se eu travar só o B, a força que eu tenho que fazer aqui em P para empurrar esse armário é de 30 libra-força. Se eu travar só o a força é de 12,86. Por que que isso acontece? Porque quando eu empurro o armário, essa força P ela gera um momento em torno do ponto A, então eu tenho uma transferência de carga aqui para o ponto B. Se eu transfiro a carga para o ponto B, é igual um carro freando, sabe quando você freia e o peso vai todo para frente? Essa força P está fazendo a mesma coisa. Então, se eu aumento a carga sobre B, eu aumento o atrito sobre B. No ponto A, eu estou diminuindo o atrito se eu aplicar essa rotação que, que a força P está sugerindo. Então, eu tenho menos força de atrito em A e mais força de atrito em B. Por isso que essa força P dá diferente nos dois casos. Tá? E na letra D desse exercício aqui, vamos lá. Na letra D, ele pergunta qual é o máximo valor de H para que o armário não tombe. Então, olha só. Qual é o máximo valor dessa altura H aqui que eu posso pôr para que o meu armário não venha a tombar? E isso aqui é muito interessante, porque aí, na condição de tombamento, eu tenho que dar uma olhada de novo lá no meu DCL, porque o DCL ele muda um pouquinho. Olha só que interessante. Eu vou resolver aqui com o Mi genérico e você vai ver que o Mi nesse caso não importa, tá? Então imagina que eu estou aplicando uma força B aqui, aliás, uma força P aqui, e essa força P, ela tá numa condição limite de tombamento desse armário, tá certo? Então tá faltando nada para esse armário tombar, tá na condição limite. Bom, se esse armário tombar, a gente sabe que ele vai começar a rotacionar em torno do ponto B e ele vai perder contato com o ponto A. Então, na condição limiar de tombamento, a normal no ponto A é zero, e se a normal é zero, o atrito também é zero. Então, eu não tenho absolutamente nada aqui no meu ponto A, tá certo? Mas lá no ponto B, o que que eu posso ter? Lá no ponto B, eu posso ter uma força normal e eu posso ter uma força de atrito, que eu vou colocar em amarelo aqui para não bagunçar. Tenho a força de atrito aqui. E de novo, eu tenho a força peso aqui do meu armário. Então vamos começar a dar nome aos bois aí. Eu tenho a força P, aqui eu tenho a força NB, aqui eu tenho a força de 120 libra-força. Aqui no ponto A eu não tenho mais força nenhuma, porque agora a gente está na condição limite de tombamento. E aqui eu tenho, no ponto B aqui na horizontal, eu tenho Mi que multiplica NB. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer somatório dos momentos em torno do ponto B. Se eu fizer a somatória dos momentos em torno do ponto B, o que é que eu vou descobrir? Bom, essa altura H eu não conheço mais, mas eu sei que a força P gera um momento negativo em torno do ponto B e o braço dela é H. Então eu tenho menos P que multiplica H
E a força de 120 newtons aqui, ela é uma força que está gerando um momento positivo em torno do ponto B. E esse momento positivo, ele é dado por mais 120, que multiplica o braço, que a gente já sabe que é 12. Certo? Então, eu tenho P, que eu não conheço, vezes H, que eu não conheço, mais 120 vezes 12, isso aqui é igual a zero. Ou seja, a gente sabe que P vezes H é igual a 1440. Bom, agora ficou fácil, porque eu consigo calcular a reação, a força NB só com a somatória das forças na vertical. Olha só, eu sei que a somatória das forças na vertical é menos 120 mais NB. Opa, B saiu grande. Igual a zero. Então, a gente sabe que NB é igual a 120 libra-força. Portanto, a força μNB aqui é 120 vezes 0,3, que vai ser os nossos 36. E a somatória das forças em X, ela é P menos μNB igual a zero. Se a gente está falando de deslizamento, o que está acontecendo? Bom, NB é 120, μ vezes NB vai ser 0,3 vezes 120, que é 36. Se eu passar isso aqui para o outro lado, a gente vai descobrir que P vale 36 libra-força. E P vezes H é 1440. Então, vamos continuar aqui no cantinho. O H, ele tem que ser 1440 dividido por 36. Isso aqui, 1440 dividido por 36, dá exatamente 40 polegadas. Então, a nossa altura máxima, que eu posso colocar a força P em deslizamento e não tombar esse armário, é a altura de 40 polegadas. Repara que esse resultado que a gente colocou aqui, ele dependeu do Mi, mas ele não depende do Mi para o caso da somatória dos momentos em torno do ponto B. Só dependeu para a gente achar a força na horizontal aqui, tá? E lembra que esse valor de 36 aqui era o mesmo valor que a gente tinha obtido para o caso em que os dois rodeiros estavam travados, tá? Lógico que se eu não tivesse Mi aqui, se eu não tivesse o atrito, aí a minha força P aqui daria zero. E 0 vezes H igual a 1440, eu posso ter absolutamente qualquer valor para H aqui que essa equação não seria satisfeita. Tá? Então, nesse caso, se eu não tivesse atrito, não existiria um valor de H aqui que tombaria o nosso armário. Tá bom? Então, esse era o exercício que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu largar o mouse lerdo aqui e voltar para a webcam. Tá aqui. Então, esse é o exercício que eu gostaria de mostrar para vocês. Desculpa pela longa extensão do vídeo. Espero que seja uma aula bem produtiva para vocês, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima semana e fiquem atentos lá no Alva que eu vou postar atividade para vocês resolverem e mandarem para mim até o próximo domingo. Não o domingo agora, o outro, tá bom? Valeu, galera, aquele abraço.